o milagre que mudou a vida de Bruna. Bruna sempre foi uma mulher forte. Aos 42 anos, criava sozinha seus 2 filhos depois que o marido faleceu em um acidente de trabalho há 5 anos. Trabalhava como costureira, fazendo horas extras para pagar as contas e manter a casa em ordem. Mas nos últimos meses, algo estava muito errado com sua saúde. Começou com um cansaço que não passava. Subir as escadas do prédio onde morava deixava-a ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Depois vieram as tonturas e uma dor no peito que apertava como uma mão invisível. No início atribuía ao estresse e à fadiga, mas quando desmaiou no meio da rua, uma vizinha a levou ao pronto-socorro. O diagnóstico foi um golpe, estenose aórtica grave. O médico explicou que a válvula do seu coração estava tão estreitada que o sangue mal conseguia passar, forçando o órgão a trabalhar em dobro. Sem uma cirurgia de troca da válvula, seu coração poderia parar a qualquer momento. Senhora, a senhora precisa operar urgente. O risco é alto, mas não operar é pior, disse o cardiologista sério. Bruna ouviu as palavras, mas tudo parecia distante, como se estivesse debaixo d'água. Como ia pagar uma cirurgia tão cara? O plano de saúde básico que tinha não cobria aquele procedimento. E quem ficaria com seus filhos se algo desse errado? Naquela noite, sentada à mesa da cozinha com as contas espalhadas e o diagnóstico na mão, ela chorou como nunca. Sentia-se sozinha, esmagada pelo peso de tudo. Foi então que se lembrou de Dona Maria, sua antiga vizinha, uma senhora tranquila que sempre usava vestidos longos e um lenço na cabeça. Dona Maria era da Congregação Cristã no Brasil, uma igreja que Bruna via de longe com curiosidade. As pessoas que frequentavam aquele lugar eram diferentes, falavam baixo, vestiam-se com simplicidade, e havia um ar de paz nelas que Bruna invejava. Certa vez, Dona Maria lhe disse: "Minha filha, quando a gente não tem mais para onde correr, Deus é o nosso refúgio. Na nossa igreja, a gente ora e Deus ouve." Naquele momento de desespero, Bruna não teve dúvidas. No domingo seguinte, vestiu uma saia modesta que encontrou no armário, blusa simples, e foi até a pequena sala de cultos da CCB em seu bairro. Não sabia o que esperar, mas precisava de algo ou de alguém maior do que ela. Chegando à porta, foi recebida por um irmão de rosto sereno, que lhe estendeu a mão com um sorriso. "Seja bem-vinda, irmã. Entre, o culto já vai começar." Dentro, tudo era simples: cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas, sem nenhum enfeite chamativo. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Apenas irmãos e irmãs sentados em silêncio, alguns com a Bíblia aberta no colo. No fundo, um ancião de cabelos brancos, vestindo terno escuro, dirigia a reunião com voz firme, mas calma. O culto começou com um hino cantado à capela, vozes unidas em harmonia sem instrumentos. Bruna não conhecia a música, mas as palavras a tocavam. "Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento." Ela sentiu os olhos ardendo. Aquilo era diferente de tudo que já vira. Não havia show, não havia emocionantes discursos humanos, apenas uma simplicidade sagrada, como se cada palavra, cada silêncio, fosse uma oração. Quando chegou o momento dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de uma doença nos rins. Outra falou da providência divina em um momento de desemprego. Bruna ouvia, e algo dentro dela começava a se mover. Não era esperança ainda, era uma fome por fé. Depois veio a Santa Ceia. Os irmãos passavam o pão e o cálice com reverência e Bruna, mesmo não sendo batizada, foi convidada a participar como visitante. Quando segurou aquele pedaço de pão, sentiu algo que não conseguia explicar. Era como se Jesus estivesse ali bem perto, dizendo: "Não temas, eu estou contigo." No final do culto, o ancião pediu que quem tivesse algum pedido de oração se levantasse. Bruna hesitou, mas uma força a fez se pôr de pé. Com voz trêmula contou sua história: a viúves, a luta pelos filhos, o diagnóstico, o medo. "Irmãos, eu não sei o que fazer. Os médicos dizem que preciso operar, mas não tenho dinheiro. E se eu não resistir? Meus filhos vão ficar sozinhos." Não houve gritos, nem dramatizações. Apenas um silêncio respeitoso, seguido das palavras do ancião: "Irmã Bruna, Deus conhece o seu coração. Ele é o médico dos médicos. Vamos orar." E então as mãos se levantaram. Irmãos e irmãs, alguns de olhos fechados, outros com lágrimas, começaram a clamar a Deus em orações simples, mas fervorosas. Não eram palavras bonitas, eram súplicas de quem acredita. "Senhor, toca no coração da nossa irmã. Dá-lhe força, Pai. Se é da tua vontade, cura-a, ó Deus." Bruna sentiu algo quente percorrer seu corpo como uma corrente. Não era emoção, era paz. Uma paz que não fazia sentido diante do diagnóstico, mas que enchia seu peito de uma certeza: Deus estava ali.
Na semana seguinte, Bruna voltou. E na outra também. Aprendeu os hinos, ouviu as pregações, viu irmãos sendo batizados nas águas com rostos radiantes. Cada culto era uma lição de confiança. Não havia promessas vazias nem garantias de milagre, apenas a certeza de que se Deus permitisse, ele agiria. Até que, no terceiro domingo, algo aconteceu. Bruna estava sentada no culto quando, de repente, sentiu uma onda de calor no peito. Não era dor. Era como se algo dentro dela se abrisse. Respirou fundo e percebeu, não estava mais ofegante. Levou a mão ao coração e sentiu o ritmo forte, constante, sem aquele aperto. Assustada, saiu discretamente e foi até o banheiro. Lá moveu os braços, subiu e desceu as escadas do pequeno corredor da igreja. Nenhuma falta de ar, nenhuma tontura. Quando voltou, o culto já estava no momento das orações finais. O ancião, como se soubesse, olhou para ela e disse: Irmã Bruna, o Senhor ouviu nossas orações. Você sente algo diferente? Ela não conseguiu segurar as lágrimas. Sim, irmão. Eu estou curada. Não houve alarde. Não houve gritos de glória a Deus, como em outros lugares. Apenas sorrisos contidos, cabeças que assentiam em gratidão, e um silêncio sagrado como se todos soubessem Deus havia falado. No dia seguinte, Bruna foi ao médico. O cardiologista cético fez novos exames. O ecocardiograma mostrou que a válvula aórtica, antes quase fechada, agora funcionava normalmente. Os números não mentiam, era um milagre médico. Isso não tem explicação, admitiu o médico, coçando a cabeça. Pode ir para casa. Seu coração está saudável. Bruna não precisou contar para os irmãos da CCB. Eles já sabiam. Quando voltou à igreja no domingo seguinte, foi recebida com abraços discretos, mas cheios de significado. O ancião lhe disse: Irmã, isso não é para você guardar só para si. Deus quer que você dê testemunho da sua bondade. E assim, pela primeira vez, Bruna se levantou diante de todos e contou o que Deus havia feito. Não com palavras ensaiadas, mas com o coração transbordando. Eu vim aqui desesperada, achando que tudo estava perdido. Mas Deus me mostrou que quando a gente confia nele de verdade, ele faz o impossível. Não foi a medicina, não foram os homens. Foi a mão de Deus que me tocou. Depois daquele dia, Bruna e seus filhos foram batizados nas águas, em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Quando ela saiu da água, sentiu que não era apenas uma nova criatura em Cristo. Era uma guerreira com uma missão: levar outras pessoas a conhecer aquele Deus que ouve, que vê, que age. A lição que ficou. Anos depois, quando lhe perguntavam como havia sido curada, Bruna sempre respondia: Não foi no dia em que o médico me deu o diagnóstico que eu fui salva. Foi no dia em que eu me ajoelhei e disse: Senhor, mesmo que não me cures, eu vou te servir. Porque a fé não é só pedir. É confiar, mesmo quando não vemos a resposta. Ela aprendeu que Deus não precisa de holofotes para fazer milagres. Na congregação cristã no Brasil não há espetáculo, não há emocionantes encenações, há orações sinceras, uma doutrina pura e um Deus que honra a fé simples. E Bruna descobriu que às vezes os maiores milagres não são os que mudam as circunstâncias, mas os que mudam o coração. Porque no final, a verdadeira cura não foi só do seu corpo, foi da sua alma. O milagre que não acabou. Mas a história de Bruna não terminou ali. Porque quando Deus toca uma vida, o milagre não é só um momento, é uma corrente que não para de fluir. Anos depois da sua cura, Bruna estava na igreja numa tarde de quarta-feira, quando viu uma jovem entrar chorando. Era Carol, uma irmã de fé que há meses lutava contra uma depressão profunda. Os médicos tinham dito que era química, que precisava de remédios para sempre. Mas Carol já não aguentava mais. Ela se sentou no último banco, com as mãos trêmulas e o rosto molhado de lágrimas. Bruna não hesitou. Sentou ao lado dela, pegou sua mão e disse: Eu já estive onde você está. Já achei que não tinha saída. Mas Deus não desistiu de mim. E então, ali mesmo, entre os bancos da igreja, as duas se ajoelharam. Bruna orou com a mesma fé que um dia a havia sustentado, não com palavras bonitas, mas com a certeza de quem já viu Deus agir no impossível. Não houve gritos, não houve luzes, não houve nada que chamasse atenção. Só duas mulheres, uma oração sincera e um Deus que ouve em secreto. Na semana seguinte, Carol voltou à igreja. Desta vez, não chorava. Seus olhos brilhavam de uma paz que não era dela. Ela abraçou Bruna e sussurrou: Eu não sei explicar, mas foi como se algo pesado tivesse saído de mim. Não é que a tristeza sumiu de uma hora para outra, é que agora eu sei que não estou sozinha. E assim o milagre que Deus havia feito na vida de Bruna se multiplicou. A igreja que não desiste. Hoje Bruna serve na obra de Deus. Não como pastora, não como pregadora, mas como uma irmã que está sempre lá,
nos cultos, nas visitas aos doentes, nas orações pelos que chegam quebrantados. Ela sabe que a Universal não é um lugar de fórmulas mágicas, mas de pessoas reais que encontram um Deus real. Já virou rotina. Toda vez que alguém chega com um problema que parece sem solução, uma doença, uma dívida, um vício, um coração partido, Bruna conta sua história. Não para se exibir, mas para dizer: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. E as pessoas ouvem. Porque não é só a palavra dela, é a mudança que elas veem. Bruna, que os médicos disseram que nunca mais andaria sem muletas, hoje corre para abraçar os irmãos. Bruna, que já esteve à beira da morte, hoje vive com uma alegria que não vem das circunstâncias, mas de uma fé que foi provada e aprovada. O que realmente importa. Às vezes alguém pergunta: mas e se o milagre não vier? E se a cura demorar? Bruna sorri e responde: o milagre já começou no dia em que você decidiu crer. A cura do corpo é importante, mas a paz que Deus dá enquanto esperamos, isso ninguém tira. Porque ela aprendeu que a Universal não é um lugar onde as pessoas vão só para receber, mas para aprender a confiar. Não é uma igreja de promessas vazias, mas de um Deus que cumpre, no seu tempo, do seu jeito. E assim, a história de Bruna continua. Não nos palcos, não nas redes sociais, mas nos corações que ela toca, uma vida de cada vez. Porque o maior milagre não é só ser curado, é se tornar um canal da cura de Deus para outros. E isso ninguém pode parar. No domingo seguinte, Bruna entrou na Universal como sempre fazia, mas dessa vez com um peso diferente no coração. Não era tristeza nem desânimo, era uma certeza que ardia dentro dela como uma chama. Enquanto caminhava pelos corredores, ouviu o som dos louvores ecoando pelas paredes, misturado ao choro de alguém que, como ela já havia sido um dia, clamava por um milagre. Ela se sentou no banco de sempre, perto da coluna onde, meses atrás, havia se ajoelhado pela primeira vez pedindo forças. Agora não era mais por si mesma que orava. Ao seu lado, uma senhora de mãos trêmulas seguiu-a com os olhos cheios de lágrimas. Era Dona Maria, uma irmã da igreja que lutava contra um câncer agressivo. Os médicos haviam dado poucas esperanças, e a família já se preparava para o pior. Irmã Bruna, a voz de Dona Maria quebrou. Eu não aguento mais ver meus filhos chorando. Eles têm medo de me perder. Bruna segurou a mão daquela mulher como quem segura um vaso precioso prestes a se quebrar. Ela conhecia aquela dor. Sabia como era olhar para os próprios filhos e sentir o coração se partir ao pensar que poderia deixá-los sozinhos. Mas também sabia de outra coisa, que Deus não abandona ninguém. Dona Maria disse com uma firmeza que só quem já viu o impossível se tornar possível pode ter: a gente não vai pedir para Deus se Ele quer curar a senhora. A gente vai declarar que Ele já curou, porque a palavra dele não volta vazia. E ali, entre os bancos da igreja, as duas mulheres se ajoelharam. Bruna orou com uma autoridade que não vinha dela, mas de quem já havia experimentado a fidelidade de Deus. Não foram palavras bonitas ou cheias de teologia, foram gritos de fé, lágrimas de esperança e a repetição incansável das promessas que ela mesma havia agarrado em sua batalha. Pelas suas feridas fomos sarados. Os dias passaram, e Dona Maria continuou frequentando a igreja, mesmo quando as dores pareciam insuportáveis. Bruna não a deixou sozinha nem por um segundo. Levava-a aos cultos, orava com ela pelo telefone à noite, e até mesmo quando a fraqueza a impedia de sair de casa, ia até ela com um grupo de irmãs para clamar pela sua vida. Até que numa terça-feira de manhã, o telefone de Bruna tocou. Era o filho de Dona Maria, a voz embargada. Irmã Bruna, os exames deram negativo. Os médicos não entendem. Eles disseram que é como se o câncer simplesmente tivesse sumido. Bruna caiu de joelhos ali mesmo, no chão da sua sala. Não era surpresa, era a confirmação do que ela já sabia no íntimo, que Deus não apenas ouve, como age, e que Ele usa pessoas comuns como ela para fazer coisas extraordinárias. Mas a história não parou por aí. Pouco tempo depois, foi a vez de um jovem chamado Lucas procurar Bruna após o culto. Ele chegará à igreja arrastado pela mãe, viciado em drogas há anos, com o corpo marcado pelas ruas e o olhar vazio. Não acreditava em milagres. Não acreditava em nada. Eu só vim porque minha mãe não me deixa em paz, disse, cruzando os braços, como se quisesse se proteger do mundo. Bruna olhou para ele e viu além da rebeldia. Viu um menino assustado, que havia perdido a esperança há tanto tempo que nem sabia mais como era tê-la. Lucas, ela falou baixo como quem não quer assustar um animal ferido. Você não precisa acreditar em Deus hoje, mas deixa Ele acreditar em você. E assim começou outra batalha. Dessa vez não contra uma doença, mas contra as cadeias que aprisionavam a alma daquele jovem. Bruna o levou para os cultos de libertação, orou com ele nos momentos em que a abstinência o fazia tremer,
E até mesmo quando ele sumia por dias, ela não desistia. Porque ela sabia, o amor de Deus não desiste de ninguém. Até que numa noite de quarta-feira, durante um culto de oração, Lucas caiu de joelhos. Não por fraqueza, mas por rendição. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele pedia perdão, enquanto pedia forças, enquanto, pela primeira vez em anos, sentia algo além do vazio. Meses depois, Lucas estava de pé no altar, dando seu testemunho. Não como um ex-viciado, mas como um homem novo. E ao seu lado, Bruna sorria, porque mais uma vez Deus havia usado sua história quebrada para restaurar outra vida. Hoje, quando perguntam a Bruna como ela faz para ter tanta fé, ela responde com simplicidade: eu não tenho fé em mim mesma. Minha fé está em quem me levantou quando eu não tinha mais forças. E se Deus fez por mim, Ele faz por qualquer um que lhe der uma chance. Porque na Universal, Bruna não encontrou apenas uma cura, encontrou um propósito. E esse propósito, ela vive todos os dias, sendo a prova viva de que milagres não são contos de fadas. São realidades que acontecem quando a gente para de olhar para as circunstâncias e começa a olhar para aquele que é maior do que qualquer problema. E assim, a cada vida que ela toca, a cada oração que ela faz, a cada testemunho que ela ouve, Bruna sabe, o maior milagre não é o que Deus faz por nós, é o que Ele faz através de nós. Na Universal, Bruna não ficou só na gratidão. Ela decidiu que se Deus a tinha tirado daquele poço de desespero, agora era a vez dela estender a mão para outros que ainda estavam afundando. E foi assim que começou a servir como obreira não por obrigação, mas porque o amor que recebeu transbordava. Toda terça-feira ela estava lá no altar, orando por pessoas que chegavam com os mesmos olhares vazios que um dia foram seus. Um dia, uma jovem chamada Mariana chegou arrastando os pés com os olhos inchados de chorar. Ela trazia nas mãos um exame médico, câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado poucos meses de vida. Bruna conhecia aquele desespero. Abraçou-a forte e disse: Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Vamos lutar juntas? E lutaram. Mariana começou a frequentar as reuniões, a participar das campanhas, a crer contra toda esperança. Bruna orava por ela não só nos cultos, mas ligava todos os dias, mandava áudios com palavras de fé, levava-a para os encontros de oração. Até que 3 meses depois Mariana voltou ao médico. Os exames não mostravam mais nenhum sinal da doença. Os médicos não tinham explicação. Mas elas sabiam, era Deus respondendo à fé que não desistiu. Esse foi só o primeiro de muitos. Bruna viu alcoólatras se libertarem, casais à beira do divórcio se reconciliarem, pessoas com depressão profunda sorrirem novamente. Cada testemunho era como um eco da sua própria história, provando que o poder que a transformou não era exclusivo, estava disponível para quem quisesse pegar. Mas não eram só os grandes milagres que marcavam o seu dia a dia. Era o idoso que chegava sozinho e encontrava um abraço. Era a mãe solteira que recebia uma cesta básica quando não tinha o que dar aos filhos. Era o jovem que, depois de anos nas drogas, encontrava um emprego através de um irmão da igreja. Bruna aprendeu que milagre não é só o extraordinário, às vezes, é o amor concreto que chega na hora certa. E ela mesma foi surpreendida mais uma vez. Anos depois da sua cura, Bruna conheceu Daniel, um rapaz que também tinha sido alcançado pela igreja depois de uma vida de rebeldia. Ele era tímido, mas tinha um coração enorme. Um dia, depois de um culto, ele se aproximou e disse: Você me inspira. Queria te conhecer melhor. Bruna sorriu, porque reconheceu naquele olhar a mesma paz que agora habitava nela. Hoje eles são casados e têm 2 filhos. Bruna olha para a família que Deus lhe deu e lembra da menina que já pensou em desistir de tudo. Agora, ela acorda cedo para preparar o café da manhã, leva as crianças para a escola bíblica aos domingos e à noite, ainda encontra forças para visitar alguém que precisa de uma palavra de esperança. Às vezes as pessoas me perguntam como eu faço para dar conta de tudo. Ela conta, enquanto arruma a bolsa para mais uma visita a um enfermo. Eu respondo que não sou eu, é Deus em mim. Ele me deu uma segunda chance, e agora eu vivo para mostrar que com Ele nada está perdido. Porque Bruna sabe, a Universal não é só um lugar onde milagres acontecem. É um lugar onde pessoas como ela, quebradas, cansadas, sem esperança, encontram não só a cura, mas um chamado. E esse chamado é simples: amar como fomos amados. E assim, a história dela continua. Não como um caso isolado, mas como parte de uma corrente de fé que não para de crescer. Porque quando Deus toca uma vida, Ele não para por aí. Ele usa aquela vida para tocar outras. E outras. E outras. Até que o milagre de um se torne o milagre de muitos. O milagre completo. Aquela tarde, ao entrar no quarto do Sr. Antônio,
um homem que os médicos haviam desistido, com um câncer em estágio avançado. Bruna não levou apenas sopa ou palavras de conforto. Levou algo maior, a memória viva do seu próprio milagre. 5 anos antes, ela era quem estava na cama, com os exames apontando o pior. Mas ali, entre lágrimas e orações, Deus havia escrito uma história diferente. Agora, era a vez de Antônio. Seu Antônio, o senhor acredita que Deus ainda faz milagres? Perguntou, segurando sua mão frágil. Ele, entre tosses, balançou a cabeça, mais por cansaço do que por fé. Bruna então fez o que aprendeu a fazer. Contou. Contou como, depois de cada quimioterapia, ela se arrastava até a Universal, como as mãos dos obreiros se erguiam sobre ela, como uma paz inexplicável a invadia mesmo quando a dor gritava. E como, contra todos os prognósticos, as células cancerígenas começaram a desaparecer. Deus não muda as circunstâncias só para nos poupar do sofrimento, disse, olhando nos olhos dele. Ele as muda para provar que mesmo no vale mais escuro, sua luz chega. Mas o Senhor precisa querer ver. Naquela noite, Antônio chorou. Não de dor, mas de algo que há muito não sentia, esperança. E quando, 3 meses depois, os médicos o declararam em remissão inexplicável, não foi só seu corpo que sarou, foi sua alma. Ele voltou à igreja não como um homem curado, mas como um homem transformado, e logo estava ao lado de Bruna, visitando outros enfermos, carregando não um prontuário médico mas um testemunho. A reflexão que fica. O milagre não é apenas o tumor que some ou a doença que recua. O verdadeiro milagre é a corrente, uma vida tocada que toca outra, até que o impossível se torne rotina no reino de Deus. Bruna e Antônio não foram salvos para si mesmos. Foram salvos por algo maior, para provar que a fé não é um refúgio dos fracos, mas a arma dos que ousam acreditar que, com Deus, até as cinzas podem florescer. A lição. Deus não nos tira do fogo para nos poupar das chamas. Ele nos transforma nelas e depois nos envia de volta não como vítimas, mas como portadores de luz. O chamado não é ser espectador de milagres, mas parte deles. Porque quando uma vida se rende ao amor de Deus, ela se torna o próprio milagre que alguém precisa ver. E assim, o ciclo não termina. Ele só começa.